Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? O mago espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já sabe o que tem que fazer, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo pros amigos, pras amigas, pra todo mundo que você conhece, que adora uma historinha de terror, né, amores? E bora que bora, porque hoje, quarta-feira, vocês já sabem, é de lei. Quarta-feira é dia de fazer o elinho? Também. Mas é dia de causa dos inscritos. Aquele quadro já fixo, já sucesso nesse canal, onde vocês escrevem os seus causos e o mago reage a eles aqui em vídeo, lendo na hora, tendo reação de surpresa na hora, de espanto ou de incredulidade também, por que não? Não é mesmo? Então, ai mago, gostei, quero mandar meus causos também, minhas historinhas assombradas para você dar uma lida. Bom, aí você tem que fazer o seguinte, meu caro punheteiro de sigilo, é só mandar escrever o seu caso unicamente por esse meio, por esse canal. causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, unicamente por este e-mail. Se você mandar na DM do Instagram, na DM do Messenger, no WhatsApp, não sei aonde, eu não consigo dar conta de elencá-lo na fila de causos que temos, tá bom? Mas, se você é um punheteiro de sigilo, você já sabe por onde enviar. E é isso aí. Se você está chegando agora, considere se inscrever no canal, você é muito mais que bem-vindo aqui. Aqui a gente fala, né, de ocultismo de verdade, sem nhenhenhé, sem parecer que tá com um ovo na boca, que a gente é perfeito. Não, gente da gente que se ferra, gente que fode, gente que faz tudo, né? Esse é o nosso jeito aqui no canal de tratar o ocultismo de forma séria, porém descontraída. E bom, meu povo, sem mais enrolação, bora pros causos? O primeiro causo de hoje se chama Tulpas, Dinheiro e Magia do Caos para Iniciantes. Eita, bora lá. Olá, nossa, é imenso caos, Senhor da Eterna Glória. Amada, você podia mandar em causos diferentes, né? Mas bora lá. Olá, mago, pode me chamar de Laura. Oi, Laura. Gosto muito do seu canal e adoro ver os causos, principalmente porque amo ouvir as cagadas dos outros. E eu, como uma boa apreciadora de merdas mágicas, precisava compartilhar o meu causo com ti e os outros. Aliás, aviso de textão, viu? É, eu percebi. Amada, se não for o maior causo que eu já li, não sei não, hein? Vamos voltar a 2019, para quando a pequena Laura entrou no mundo do ocultismo e era muito impressionada com todas as verdades ocultas e segredos milenares contados em blogs de ocultismo. Porém, preguiçosa demais para ler um livro e aprender a fazer os seus rituais corretamente. Esse é o problema da nossa juventude mágica atual. Na época, se falava muito de magia do caos. Entre parênteses, não sei como é hoje, já que não ando muito mais pelo mesmo caminho de tijolos amarelos. E me pareceu uma boa começar por ali, já que havia muito conteúdo, vídeos, textos e outras cositas más à disposição. Nem todos tão confiáveis, mas para quem estava começando, era uma mina de ouro. Vale ressaltar que a maior parte desses conteúdos falavam apenas sobre sigilos e servidores. Então eu acreditava que a magia do caos era apenas essa dupla dinâmica e que estava tudo bem. Spoiler, não estava. Aqui eu já faço um adendo porque realmente é o que todo mundo acha, né? Que magia do caos é um resumo de fazer sigilo, bater uma bronha pro sigilo lá, gozar na cara do sigilo e pronto. Fazer servidor e usar o servidorzinho dos outros de santinho. E não é isso. Inclusive tem um vídeo de magia do caos que eu postei um tempo atrás aí, dá uma olhadinha lá que eu falo melhor. Na época, eu namorava um rapaz que morava bem longe de mim, e era uma grana absurda para ir ver ele. Coisa que uma estudante do ensino médio, quase universitária, não tinha. Então por que não juntar o útil ao agradável e recorrer à magia para conseguir esse dinheiro? Daí já começa a dar tudo errado. Nossa, você é novinha, né, Laura? No ensino médio você estava em 2019, 2020, 2021, 2022, você deve ter uns 20 aninhos, 22 aninhos. Primeiro que eu achava que magia era mágica. Sabe aquele exemplo que o Nino Denani dá sempre? Sobre você fazer uma magia para dinheiro e esperar que as moléculas do ar se reajustem e virem uma barra de ouro?
Eu provavelmente pensava que algo assim iria acontecer, já que eu não dava nenhuma via para que esse dinheiro chegasse até mim. Não entregava uma porra de um currículo, não ia vender miçanga para as amigas da escola, sequer tinha uma conta num banco, já que eu ainda era menor de idade. Nada. Puta, mas aí também é demais, né? Eu fazia sigilos à torta e à direita, e os meus intentos se resumiam apenas a, entre aspas, quero ter dinheiro suficiente para ver o fulano. Energizava aquilo igual minha fuça e lançava o sigilo com a bunda. Eu não dava tempo para que algo acontecesse, então estava sempre fazendo mais e mais sigilos. Gastava minhas energias igual uma condenada a troco de nada. Estava chegando ao ponto que eu parecia a capinha do Batman, toda surrada, capenga e xoxa. Cheguei até a perder peso com essa obsessão em obter resultados. E eu, já toda melada de bosta pra diarreia que tava fazendo, usava a frase, o que é um peido pra quem já tá toda cagada, como mantra. Então, uma luzinha apareceu pra mim, um milagroso servidor público que prometia abrir os caminhos do dinheiro para o magista, cujo nome prefiro não citar. E a cada agradecimento público que eu lia, mais meus olhinhos brilhavam e eu via ali a minha solução. Até um radiozinho na minha cabeça tocando aquela marchinha. Ou abre alas que eu quero passar. Ai, quem não pegou a referência? Quem não sabe quem é esse servidor? Ledo engano. Parti para contatar o bendito deste servidor, preparei um contrato, escolhi a madrugada para fazer o ritual. Entre parênteses, já que eu ainda queria ter uma casa para morar, né? Catei velinha, incenso, etc. E fui fazer o ritual, crente que eu receberia um caminhão de dinheiro e conseguiria ver o meu pitelzinho. Já comecei errando no banimento inicial. Eu, entre aspas, sabia a importância do banimento. Sabia vou banindo, vulgo espiral. De core salteado. Tinha um RMP decorado certinho, mas não conhecia o real significado daquilo. Não atribuía nenhum sentimento ou importância real. Então eu apenas repetia como se fosse uma música qualquer, ou palavras soltas e movimentos, como se fosse uma obrigação. Era praticamente a mesma coisa de rezar antes de começar as aulas na escola, entre parênteses, colégio católico. Então meus banimentos não tinham efeito real, pelo menos não para mim. Acendi a vela e o incenso, olhei para o sigilo, chamei o servidor e entrei em gnose, entre aspas. Aí ela colocou entre parênteses, entre aspas, porque depois de entrar em gnose de verdade, eu pude entender que o que eu sentia antes era labirintite. Nada, mas eu não quis acreditar que aquilo não daria certo. Então eu li o contrato, tentando pôr na minha cabeça que eu estava falando com o servidor. Acontece que eu estava sim falando com algo, que até hoje tenho dúvidas do que era. Completei o ritual e não realizei o banimento final por medo de expulsar o servidor. Por fim, fui dormir e deixei a vela queimando. Lá estava a garota, muito confortável, debaixo do seu cobertor, dentinho escovado e remédio tomado. Passou 5, 10, 20, 30 minutos e eu não consegui dormir. Revirava na cama e nada. Meu olho começou a ficar muito seco do nada e comecei a sentir um medo tão forte que me senti uma criança vendo filme de terror escondido dos pais. A ansiedade bateu com tudo e eu já percebi que tinha alguma coisa muito, em caixa alta, errada. Era impossível ignorar. Então comecei a sentir a presença. Minha cabeça já como, gritando, fudeu, em caixa alta. Eu não costumava sentir coisas assim, mas nesse dia parece ter me engatilhado isso. Senti a presença com tanta intensidade que chegava a ser incômodo na pele. Então senti o peso de uma mão sobre o meu cobertor e era tão ruim que parecia queimar. Levantei igual um foguete e peguei meu beco para fora daquele quarto. Mago, pelo amor de Deus, eu tava num surto de adrenalina por causa do medo. Voltei no quarto só para apagar a vela e fui dormir na sala. Eu ia nada dormir com um cão no meu quarto, tá maluco? Eu tremi igual um pincher raivoso, vendo criança brincar na rua. Fiquei com tanto medo do sete pele no meu quarto, que eu quase não dormi. No outro dia, lá vai eu resolver a merda. Meu quarto estava com um cheiro estranhíssimo, que só eu sentia. Não tinha mais presença lá, mas eu queria limpar aquilo do meu quarto. Nada me garantia que não estava mais lá, e na época eu não tinha acesso a nenhum oráculo, nenhum tarô,
para trazer uma leitura para tentar entender aquilo. Criei um perfil falso no Facebook para entrar em alguns grupos e perguntar sobre, já que eu estava com vergonha de falar a cagada que eu havia feito com o meu nome exposto. Hoje já não ligo mais. Vieram várias respostas. Tem certeza que você falou com o servidor e não foi algo se passando por ele? Não, não tenho. Pode ter sido algo respondendo no lugar dele? Sim, o capeta. Esse servidor tem dado vários problemas para várias pessoas. Ora, não me diga. Esse servidor virou uma tulpa. Tulpa? Eu quase não havia lido sobre tulpas, então sequer sabia como lidar. Enfim, passei o dia lendo mais sobre, mas nada me indicava sobre como me livrar daquilo e o medo foi se transformando em frustração e eventualmente em raiva. Quer saber? Que se... Eu vou banir essa desgraça nem que seja na porrada. Não tá com a peste que essa boba serena vai me atormentar. Gíria de cearense. Releve, kkkk. Eu peguei todo esse sentimento e fiz meu próprio banimento. Hoje não lembro mais como que eu fiz esse banimento, mas eu lembro até de gritar para expulsar aquilo. Usei objetos e outros elementos que me remetiam à força para me dar o poder de tirar aquilo da minha casa. Lembro até mesmo de usar algum dos elementos para transformar a energia do espaço. Nesse dia eu aprendi na marra a fazer um banimento de vergonha. Enfim, eu fiquei tão cansada que devo ter dormido por umas 11 horas depois disso. O cheiro que eu sentia simplesmente sumiu e até alguns passos que eu costumava ouvir pelo corredor da casa desapareceram por algum tempo. Hoje não sei a que fim se deu este servidor ou ao elemento que decidiu me infernizar naquele dia, nem o que realmente era aquela presença. Mas depois desse cabaré, eu passei a ter uma sensibilidade bem maior, pelo menos em sentir coisas. E nunca mais senti algo tão forte igual aquilo. Pouco tempo depois, uma amiga minha estava passando por um processo seletivo e eu praticamente conseguia sentir a tensão em volta dela como uma geleca densa. Pelo menos tirei alguma coisa boa disso tudo e passei a ter mais consciência das minhas práticas mágicas. Hoje não sou uma bruxa fodona, mas pelo menos não me fodo fazendo merda no desespero. Enfim, obrigado pela atenção e paciência em ler essa confusão mágica. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado, meu amor. Bom, não tem muito o que falar, né? Cagada mágica, porém cagada mágica onde você aprendeu lição. Isso, pra mim, é o mais legal, entre aspas, de uma cagada mágica. Porque quando você faz a cagada mágica, percebe que foi uma cagada, corrige a cagada, não tem como você não ter aprendido algo. O problema é, nós fazemos a cagada mágica, insistimos na cagada, voltamos à cagada, rebolamos na cagada, tipo aquele povo que vai pra rave e fica tão lucy crazy de droga que começa a se deitar na lama e se jogar na lama, sabe? A gente fica assim. Esse é o problema. Mas o teu caso ele é muito interessante pra gente entender duas coisas. 3, aliás. Primeiro, magia do caos não é uma prática para iniciantes. Essa história de que foi vendida aqui no Brasil como uma prática para quem quer fazer magia rápida, magia de fast food, é um equívoco, porque a chance disso dar muito ruim, é grande, né? Então, a primeira coisa que a gente deve desconstruir é a ideia de que magia do caos é uma magia para iniciantes por ser uma magia, entre aspas, fácil, né? Eu só preciso rabiscar um desenho ali, ter uma criatividade mediana e pronto, né? E bater punheta ali. Não, e não é isso. É longe disso, aliás. O problema é que o pessoal até hoje não entendeu o que é magia do caos no Brasil. E infelizmente se tornou o antro para todo quanto é tipo de esquizotérico entrar e fazer o que quiser. Inclusive muitos famosos no meio ocultista, né? Gente doida, surtada de tudo, assim. Surtada que você olha pra cara da pessoa e fala, nossa, que cara de doida que essa pessoa tem. Porque já não consegue nem mais disfarçar, né? E segundo, o que a gente aprende aqui é que servidores é complicado, né? Eu tive experiência com esse mesmo servidor, quem não pegou a referência esquece, mas é um servidor bem famoso, bem divulgado, né? E que muita gente tem resultado positivo. Eu, quando tentei contatar por 3 vezes, também foi uma experiência muito parecida com a dela, só que eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então, pra mim, quando eu percebi que eu estava sendo vampirizado energeticamente, eu já bani e a coisa foi embora. Eu não entendi bem o porquê, até hoje também.
essa energia me vampirizou em vez de me auxiliar, porque esse servidor, né, que é pra mim acho que é o mais famoso dos servidores do Brasil que existem, ele traz resultados de fato positivo para muita gente, pelo menos é o que eu vejo nos relatos do povo que pratica rituais mensais com ele, né? E eu fui tentar entrar no meio dessa galera por experiência mesmo. A gente que é magista um pouco mais avançado no rolê, a gente começa a fazer experiências com entidades, com sistemas e E nessa experiência eu falei, por que não, né? Vamos lá. E não foi numa situação de desespero, nada, longe disso. E o que aconteceu foi que, exatamente, eu comecei a ser vampirizado, sentir cheiro estranho. Foi assim, muito parecido. Eu tava lendo o relato dela, eu comecei a fazer um memento aqui, uma memorização, né? Uma nostalgia passou na minha cabeça. Eu acho que eu fiz esse ritual 2018, 2019 também. Foi mais ou menos por aí. E não foi numa época que eu tava flertando muito com a magia do caos. E não foi uma experiência bacana, me vampirizou, né? Aliás, a maioria dos contatos que eu tive com servidores públicos, eu era vampirizado. Então, assim, a experiência que eu tenho é: crie os seus servidores, porque usar servidor criados por outras pessoas, você não sabe a dimensão, o que esse servidor vai fazer de fato, porque quem fez o contrato foi o magista em questão. Eu já lidei com um caso, por exemplo, onde eu fui usar um servidor que supostamente era para embelezar, trazer autoestima, numa época que eu tava bem jururu. E esse servidor, ele começou a me vampirizar de um jeito que eu comecei a me sentir um lixo, assim, pior do que eu tava entrando em depressão quase já. E aí eu fui entender que esse servidor tinha sido criado para vampirizar a energia das pessoas, né, por detrás. Eu consultei oráculos e tal, e descobri isso. E aí eu fiz o banimento do servidor, a extinção da egrégora, foi todo um rolê, né? E então você não sabe o propósito. Não tô falando que esse servidor em questão que estamos falando aqui nesse caso tenha sido criado para vampirizar os outros, até porque, como eu disse, muita gente consegue resultados positivos com ele. Eu não consegui, e nem essa mocinha aqui. Mas isso não significa que não funcione, né? De todo modo, o ideal é que você mesmo, com muito tempo de prática, etc, crie os seus assentamentos, crie os seus servidores, crie a sua forma pensamento pessoal ali para te servir, né? E uma terceira e última lição que nós aprendemos aqui é o quanto ela evoluiu com a cagada mágica. É o que eu falo, sem cagada mágica você praticamente não tem graça a sua vida mágica. Imagina uma pessoa que já faz tudo certinho desde o começo até o fim e nunca comete um erro. Que sem graça, né? A vida mágica dessa pessoa. Eu diria até que sem evolução, porque quando... E eu não tô romantizando o erro, nem não é esse o intuito, mas que nós evoluímos mais rapidamente com erros, com cagadas mágicas e tudo mais, isso é um fato. Se nós estivermos dispostos e abertos a aprender, claro, né? E foi o que aconteceu aqui. Você percebe no final do relato dela que ela fala: depois que eu senti essa presença muito forte, isso abriu um canal mediúnico em mim. E agora eu sou mais sinestésica, né? Ela consegue perceber mais as energias das pessoas, do ambiente, de entidades. Por quê? Porque essa experiência foi tão marcante que fez uma faculdade mental que estava adormecida despertar, né? Então eu acho muito bonito ver isso. E ela aprendeu a fazer um banimento de forma correta, as emoções fortes usadas na magia, tudo isso engloba para que a magia dê certo. E ela aprendeu, né? Então esse relato ele é muito, muito, muito interessante para nós aprendermos que cagada mágica faz parte da sua evolução como magista. Tô querendo dizer que você tem que sair fazendo qualquer merda à torta e à direita? Jamais. A gente estuda, a gente planeja, a gente tenta fazer o máximo do correto possível para não cometer uma cagada mágica. Mas tem situações que não tem o que ser feito, que foge do seu controle. Não que seja o caso dela. O caso dela foi um caso de desespero. E a maioria das cagadas mágicas acontecem daí. Mas tem cagadas... Por exemplo, eu quando fui contatar os Cacodaimons enoquianos, eu, com o meu ego, fui todo poderoso lá, todo pomposo, né? Não vai acontecer nada, porque eu já falo com os anjos dos éteres, os anjos do não sei da onde, os anjos do não sei do que, eles vão me proteger. E na verdade os anjos me mandaram lá pra eu aprender uma lição de: filho, você não é nada.
E foi uma cagada mágica que quase me custou, assim, a vida de pessoas que eu amo. Foi caríssimo o preço a ser pago, né? Então, você percebe que mesmo depois de avançando muito tempo no caminho, você ainda vai continuar cometendo suas cagadas mágicas. Porque cada vez mais o caminho vai se tornando experimental. Freestyle, sabe? E quando vai se tornando mais freestyle, mais experimental, não tem como não ter erros pesados, fortes, até mesmo irreversíveis, né? Porém, que a gente aprende lições com todos eles, e isso é o que a gente tem que aprender, né? Às vezes a nossa postura diante de um erro é sempre nos condenar, porque ninguém ensina pra gente, quando a gente é pequeno, que errar faz bem. Ensinam a gente que o erro tem que ser punido e não corrigido. E aí, inconscientemente, a gente vai criando uma síndrome de perfeccionismo na cabeça. Aonde não posso errar, porque se eu errar, vão me condenar. Entende como funciona na nossa psique a questão do erro? E isso é triste, porque o erro, ele serve pra gente aprender. Ele é o grande mestre dos aprendizados, é o erro. Olha que paradoxo, né? Então, a gente precisa entender isso, que errar não só é humano, mas é a nossa fonte, é o nosso mestre. É o nosso mestre das práticas. Se você praticar magia sempre muito certinho e não acontecer nada de errado nunca, ou você é muito, muito, muito evoluído, né? Ou você está fazendo alguma coisa muito errada. Porque o erro, ele existe para te ensinar. E é isso que eu acho mais marcante desse caos de hoje. Bom, bora pro próximo caos, que eu já fiquei um tempão nesse caos aqui, mas o caos era enorme, não tinha como ser diferente. Bom, vamos lá. Outro caos grandinho. Só tá escrito um caos. Bom, esse é o meu primeiro caos e talvez o mais estranho que aconteceu até hoje. Tentar ser breve. Me chamo Clara, você que falou o seu nome, sou de São Paulo. Porém, quando eu era criança, meu pai morava em Santa Catarina. E todas as férias eu ia pra lá. Eu morava em um apartamento beira-mar, onde tinha uma piscina no topo do prédio. Para subir para a piscina, primeiro tínhamos que atravessar o salão de festas todo. Daí havia uma escada de madeira do lado de fora, onde dava acesso à piscina. O elevador de serviço ficava em um extremo do salão e o social no outro, né? Enfim, certa vez, eu e a sobrinha de minha ex-madrastra passamos a tarde toda na piscina e decidimos ficar até bem tarde, tipo umas 10 horas. Só ficamos nós duas lá brincando. Tava bem calor aquele dia. Decidimos descer para o apartamento porque já estava ficando bem tarde. Estávamos em um clima bem descontraído e fomos descendo as escadas da piscina conversando e rindo, né? Quando ao entrar no salão, entre parênteses, que era grande, nós duas ao pisar o pé dentro do salão meio que travamos e sentimos algo muito estranho. Só tinha uma luz acesa e estava próximo a gente, e um breu próximo ao elevador de serviço, entre parênteses, que era qual a gente tinha que usar. Só não ficava totalmente escuro devido ao alarme de incêndio no teto que tinha uma luzinha vermelha que ficava piscando. Foi questão de segundos da gente pisar o pé no salão, sentir algo muito estranho e naquele breu daquele silêncio eu vi um ser muito grande. Batia quase no teto, entre parênteses, que era mais escuro do que o escuro. Consegui ver só os 2 olhos vermelhos dele. Parecia 2 rubis e brilhavam naquela escuridão. Não consegui ver ele direito, apenas os olhos, e senti a pisada dele no chão, que parecia cascos de bicho, tipo boi, e ouvi a fungada dele. Ai, que horror! Também parecendo com um boi, porém a sombra dele estava de pé igual um homem mesmo. Na hora, eu e ela se abraçamos e eu senti um gelo tão grande em mim, um peso. Acho que ficamos assim abraçadas com olhos fixos e esbugalhados por uns 4 segundos. Paralisadas. Foi quando eu olhei para o lado e vi pelo visor do elevador social que ele estava bem perto do salão de festas. Eu corri e chamei o elevador, que chegou bem rapidinho. Na época eu devia ter uns 10 a 11 anos. Eu lembro disso até hoje. Atualmente tenho 27 anos. Foi uma experiência única e até hoje não achei explicação para isso. Bom, esse é o meu caos.
Risos. Obrigada, Mago. Adoro seus vídeos. Obrigado por adorar os meus vídeos. Bom, meu povo, vamos lá então. Como que a gente pode explicar isso? Primeiro, você era uma criança, né? Quando nós somos crianças, nós hiperbolizamos, né? Tanto criança quanto adolescente, nós hiperbolizamos experiências. Boris, quieto! E ao hiperbolizar experiências, a gente meio que vê o que nós queremos ver, ou o que o nosso inconsciente projeta para que a gente veja. Aí você põe um cenário escuro, porque esses lugares de serviço de prédio são horríveis, dá medo em qualquer pessoa, né? A gente sempre vai lembrar de coisas de terror, filme, é natural, é espontâneo isso, né? Então já é um clima que remete a medo. Somando isso a uma provável influência de talvez ter conversado sobre isso em algum momento, porque quando a gente é criança a gente adora essas coisas sobrenaturais, né? Isso tá trazendo uma explicação natural, né? É muito provável, tá, que você tenha tido uma experiência de forte impressão, sabe? Quando te impacta muito. E aí a gente acaba vendo o que a gente não quer ver, né? Isso é um ponto, né, a ser observado. Não tô falando que seja isso, tá? Porque quando o Mago traz explicação psicológica, o pessoal às vezes me chama na DM, poxa, Mago, mas eu trouxe meu caso sobrenatural, você tá tentando trazer ele pro natural, encontrar uma explicação lógica, o que é isso? É que a gente tem que... na magia, a gente trabalha com o lógico e descartamos o que é lógico, né, pra ir pro sobrenatural. De forma sobrenatural, existe uma gama de explicações. Primeiro, era um prédio. Um prédio, existem centenas de pessoas morando nele. Com certeza, pelo menos uma dessas pessoas deve mexer com ocultismo, bruxaria, religião afro, satanismo, etc. Então, a chance de ter algum espírito zanzando por ali é grande. Alguma entidade, algum ser, né? Então, pode ser isso também. Já aconteceu de eu ir fazer uma vez um banimento, né, numa casa. E chegando era um apartamento, né? E chegando no apartamento, próximo ao elevador também, eu vi um ser todo de preto que não queria deixar eu passar. E eu tive que fazer no meio de todo mundo ali, do porteiro, na frente de todo mundo ali, um banimento. Pegar a minha adaga, traçar um RMP e tudo mais. Foi uma cena assim, horrível. Mas eu tive que fazer, porque precisava fazer alguma coisa. Senão eu não ia conseguir passar. E aí subiu o elevador, chegamos lá no apartamento. Quando chegamos no corredor, parecia vários seres assim, impedindo de tentar chegar na casa. Então assim, quando você vai num lugar que tem muita gente aglomerada, muita gente morando próximo uma da outra, é bem comum entidades zanzarem por esse ambiente, né? Porque são invocadas, são trabalhadas, etc, etc, etc. E hoje é muito comum morar sem apartamento, né? Muitos ocultistas que eu conheço, inclusive, moram e fazem seus rituais em apartamento. Então ver entidades zanzando por aí em apartamento é algo bem comum, né? Essa seria uma explicação sobrenatural pro que aconteceu, tá? Então assim, dá pra dizer com certeza o que foi? Não. O que dá pra ter uma noção, e a gente precisa ter muito pé no chão aqui, você era uma criança, tendo uma visão no meio do escuro, num ambiente que já por natureza é assustador. Tudo isso fomenta uma visualização, né, na cabeça, na imaginação de uma criança que é hiperbolizada, de algo ruim acontecendo ali, né, algum ser monstruoso aparecendo ali. Então tem uma explicação psicológica pro que aconteceu, né? Entretanto, nós não podemos descartar também que se estava em um apartamento, etc, 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 como eu já disse. Tá bom? Mas é assustador de qualquer jeito, né? Imagina ver um boizão no escuro. Que horror. Eu, hein? Bom, e o último caso de hoje se chama Um Provável Espírito Obsessor. Oi, Mago e punheteiros de sigilo. Vocês estão bem? Espero que sim. Tamo bonzinho. E você? Meu nome é Natan e vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 8 a 10 anos de idade. E que me marcou tanto que até hoje, com 20 anos, me lembro detalhadamente do que aconteceu naquele fatídico dia. Outra coisa interessante aqui, você percebe que a maioria dos relatos aconteceram
ou na infância ou na adolescência dos inscritos que estão trazendo. Por quê? Primeiro, pelo motivo que eu disse agora há pouco, quando nós somos crianças e adolescentes, qualquer experiência que nós não temos uma explicação lógica nos marca sobremaneira, então a gente atribui um significado muito espiritual, muito intenso àquilo, né? E numa explicação mais mediúnica, né, mais espiritualista, quando nós somos crianças, nossos canais mediúnicos estão mais abertos, né, mais aflorados e tal. Então, por isso que muitas experiências geralmente acontecem nessa faixa aí, dos 5 aos 10, 12 anos. Eu moro no que era uma chácara que possui 3 casas. A da minha já falecida avó, a minha e a do meu tio. Lembro-me que nesse dia eu estava só com a minha avó, sozinhos, na casa do meu tio, que era a última, e estávamos lá porque já havia acontecido de terem roubado a casa dele. Então, às vezes, quando eu chegava da escola, nós íamos para lá cuidar da casa. Enquanto minha avó ficou na sala, assistindo televisão, eu me direcionei ao quarto de brinquedos do meu primo, entre parênteses, que era quase um closet com vários brinquedos espalhados. Uma criança, né? Obviamente queria achar algo para brincar. Ao chegar lá, me encostei na parede com os braços cruzados para trás. Me encostei na parede com os braços cruzados para trás e fiquei estudando os brinquedos pelo chão, tentando encontrar um que me chamasse mais atenção. Até que encontrei um. Era um trenzinho. Quando fiz menção de abaixar para pegar, do nada algo agarrou meu pescoço. Ai, que horror! Senti que era uma mão me segurando e me colocando novamente contra a parede. A mão no meu pescoço não me enforcava, mas segurava firmemente, assim como não me pressionava contra a parede, porém não me deixava mover. Meu corpo travou e eu olhava para o nada tentando entender o que estava acontecendo. Eu acho que foram uns 10 segundos com essa mão me segurando, mas pareceu uma eternidade. Pasme. Quando a mão me soltou, eu peguei o brinquedo e fui para a cozinha brincar como se nada tivesse acontecido. Já aconteceu também, depois desse episódio, de eu estar deitado com o braço pendurado para fora da cama e uma mão segurar a mim e me puxar para baixo. Ai, que horror! Umas 3 vezes. Hein? Talvez eu tenha um obsessor um pouco forte, kkkk. PS, eu ainda sou muito novo na bruxaria, mas quando eu tiver uma boa bagagem, eu pretendo descobrir a história desse espírito. Quase certeza que ele me perturba desde aquele dia. Este é meu relato, que parece mais um enredo para filme de terror. Espero que tenham gostado. Falou, até a próxima. E não esqueçam de abominar o biruliro. Exatamente, não esqueçam. É complicado, né? Porque Deus a defenda. Gente, eu acho que se eu tivesse um obsessor me seguindo a vida inteira, eu ia... sei lá. Ai, eu não sei. Hein? Gente, como tem gente que tem perturbação com o espírito desde novo, né? Olha esse caso. O menino foi pegar um trenzinho do nada, vem um espírito e agarra ele. Aí eu fico pensando, sabe o quê? Será que o espírito não tem mais nada pra fazer, não? Porque, gente, o menino só tava brincando. Pô, é complicado. Pode ser que esse espírito tivesse assentado no brinquedo, né? Vai saber. Tem tanta gente que usa tanta tralha para colocar servidor, espírito, coisa dentro. Por que não, né? Então pode ser sim, né? Que o obsessor ou tivesse uma afeição com aquele objeto, né? É muito provável que se era um trenzinho antigo de brinquedo, talvez tenha pertencido a alguém que já faleceu e o obsessor é apegado ao objeto, uma energia dele tá naquele objeto, etc. A explicação espiritual mais lógica é essa, né? De que aquele obsessor, ele estava apegado ao objeto. E aí quando você foi tentar pegar, por ser uma criança, ter mediunidade mais aflorada, etc, esse ser conseguiu, né, palpavelmente tentar te impedir. E apesar de não ter conseguido te impedir, é como se tivesse feito uma transferência, né? Em vez de obsessionar o brinquedo, ele vai obsessionar você. E aí, como você diz, até hoje talvez você esteja com esse obsessor. Deus a defenda eu ter que carregar um obsessor o tempo todo nas minhas costas, na minha lomba. Gente, vai pra Universal tirar encosto. Hein?
E bom, gente, esses foram os causos de hoje, né? Ó que interessante, só pra concluir aqui. Esse causo é diferente do anterior. No anterior, eu consigo ter uma explicação psicológica pra coisa. Tem todo um enredo psicológico por detrás que o ambiente influencia a psique da criança. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, era apenas uma criança indo pegar um brinquedo num quarto de brinquedo e acontece uma coisa assim, né? Então, do nada. Não tem muito como trazer uma explicação de... Nossa, a não ser que ele tenha visto um filme onde tem uma criança que vai pegar num brinquedo e aí um fantasma pega a criança, mas aí é demais, né? É especular demais. Então, aqui é um caos onde eu não teria nenhuma explicação natural pro que aconteceu, né? Nenhuma explicação lógica aí pro que houve, né? Pro que aconteceu. E bom, meu povo, é isso. Agora vamos pros recadinhos, porque tem uns recadinhos interessantes. Não pula o vídeo não, tá? Assiste até o final, por favor. Bom, meu povo, caso você esteja precisando de uma leitura oracular, a agenda do mago tá aberta para atender tarô, baralho cigano, bola de cristal, né, scrying, etc, etc, etc. Chama que a gente agenda uma leiturazinha marota que tem mudado a vida de pessoas, pode mudar a sua também. De trazer um norte, um rumo, uma direção, né? Caso você queira, né, fazer os cursos do mago, é interessante dizer que... Eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui é uma camiseta de Hecate, né? A deusa... Cadê? A deusa Hecate aqui, bonitona, né? E o mago tá usando essa camiseta porque, de fato, estão abertas oficialmente, desde segunda-feira, as vagas para mentoria hecatina. Mago, qual que é a diferença de curso para mentoria? Vamos lá. A mentoria, o mago acompanha de perto. Então vocês vão ter que entregar relatório, vocês vão ser provados, vocês vão treinar, vocês vão aprender na mão na massa ali. A mentoria, eu tenho 2 mentorias que eu faço, né, anuais. Agora, né, a de magia cerimonial, que eu faço, abro uma turma no começo do ano, lá para fevereiro, e agora essa de Hecate, que vou abrir a turma agora, vai ser a primeira. Vamos ver se vai dar bom pra gente continuar trazendo mais e mais devotos de Hecate, né? Que eu vou abrir agora em outubro, aliás, já estão abertas as vagas, e é uma mentoria que vai se estender aí por pelo menos 7 a 8 meses, brincando com quase toda certeza. Pelo tempo, pela dedicação que o mago vai ter com vocês e tudo mais, não tem como eu cobrar R$10, né? A mentoria, ela vai custar R$900. Eu tô deixando o preço muito claro, porque é um preço extremamente barato, é um valor que você vai pagar uma única vez para ter uma mentoria por tantos meses. Então, tem gente que cobra esse valor mensal para dar mentoria para alguém, né? E eu não acho que funciona assim, não acho que funciona assim. Então, se você quer entrar pra turma de mentoria, dá pra parcelar o valor, dá pra pagar no Pix, etc. Só não dá pra pagar mensalmente, tá? Só se você parcelar no cartão. Se você parcelar no cartão, você pode dividir em até 10 vezes e ir pagando, né, como você puder. Agora, tem gente que tá me chamando, Mago, posso ir pagando mensalmente, como se fosse uma mensalidade? Não, não pode, porque as pessoas não têm compromisso. Então as pessoas começam a colocar tudo no lugar da mentoria e abandonam. Então quando você paga o valor inteiro, você vai se dedicar com mais afinco. A minha experiência provou isso. Eu fiz uma turma de mentoria cerimonial onde eu fui cobrando mensalmente, o povo foi saindo. Eu fiz agora uma nova turma, esse ano de 2022, com o pessoal pagando do jeito que se paga, que vai se pagar a de Hecate, pagando tudo de uma vez, e o pessoal tá até hoje, a maioria, né? Tem gente que saiu porque eu tive que tirar, porque sim, você pode reprovar e sair da turma se você não corresponder ao que o mago espera, né? Então só entre pra mentoria se você de fato quer vivenciar experiências fortes. Se você não quer, se você não tem meia hora do seu dia para dedicar, se você não pode praticar, etc, 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 não faça a mentoria. Ai, mago, eu só tenho tempo esporádico. Não faça, porque a mentoria é prática diária, é prática semanal ou prática mensal. E você tem que dedicar o tempo de pelo menos meia horinha para fazer as coisas, né? Outra coisa, essa mentoria com Hecate é mais voltada para bruxaria. Então, você vai mexer com ervas, você vai mexer com pedras, você vai mexer com várias coisas que vocês terão que providenciar, obviamente, além do custo, né, da mensalidade. Então, se você vai entrar, se prepare para isso. O mago fala assim, não é para desestimular vocês, é para que vocês tenham consciência que é um compromisso que vocês estarão assumindo, né? E as vagas são limitadas, né? Eu não tenho como deixar uma vaga aberta para uma turma de mais de 200 pessoas, não dá.
porque eu vou acompanhar vocês de perto, eu vou acompanhar relatórios, eu vou acompanhar o desenvolvimento, se der errado eu tenho que tirar vocês da turma. Então assim, é um acompanhamento bem fechado, bem de perto, que o mago vai ensinar vocês como um mentor mesmo, né? Então só entre se você realmente estiver disposto a fazer parte do rolê, tá bom? Mas as vagas estão abertas, ficarão abertas aí até, creio eu, início de novembro, né? E é isso aí. Bom, esse é o recadinho da mentoria, mas também tem... Ai, Mago, não consigo fazer mentoria porque é muito exigente para minha rotina hoje. Então tem os cursos gravados, tem curso de Scrying para iniciante, para você se dedicar a treinar a bola de cristal, mas aí você vai no seu tempo. Tem o curso de tarô, que é completaço, que vai do início, do zero ao avançado, né? O curso de tarô você consegue praticar ele também no seu tempo, como você quiser aprender, onde você quiser, curso gravado, então dá pra você fazer aí na sua rotina, do seu jeito, né? Agora a mentoria não, a mentoria é um acompanhamento didático de perto, é uma turma que eu abro como se fosse uma Hogwarts digital aí, né, que a gente abre. Bom, esse era o recado. Outro recado, tem muita gente me perguntando sobre a lojinha, né, que o mago vai abrir uma lojinha que vai vender produtos esotéricos de ervas, banhos, óleos, tudo consagrado, né? Vai ter o clube dos feiticeiros e tal. O mago tá planejando, a logística disso é muito grande, tá bom? Eu anunciei a ideia para ver se vocês corresponderiam. Só que eu peço um pouquinho de paciência, porque talvez eu ainda demore um pouquinho para conseguir elaborar. Lembre-se que o mago é sozinho e agora eu tô pedindo ajuda para minha família, para ver se eles me ajudam a encaminhar esse projeto. Mas, até eles aprenderem, eu tenho que ensinar tudo, para eles comprarem as coisas que eu não consigo, sozinho não consigo dar conta e tal, demora um tempo. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com a logística desse projeto. Mas ele vai acontecer, eu posso garantir para vocês que vai sair do papel. O Clube de Feiticeiros virá aí e tudo mais, tá bom? Ah, eu não sei o que é Clube de Feiticeiros. Acompanha lá no Insta que você vai saber no tempo certo, tá bom? Meu povo, é isso. Então, caso também precise de um trabalho de magia, quer mudar alguma coisa na sua vida, chama que a gente faz acontecer. Teremos rito coletivo para estudos, criatividade, comunicação, cura, por que não? Porque é um ritual de Mercúrio. Então tudo que engloba a energia mercurial, né, desse grande comunicador, será trabalhada com os anjos enoquianos de Mercúrio, tá bom? E é isso, meu povo, demais. Fiquem bem, abominem o biruliro, façam um L pra gente ganhar essa desgraça e mudar esse país. E falou!